gente que acompanha o nosso programa Passando a Limpo. Estamos aqui com a verdadeira tribuna do povo. Nós estamos no nosso quadro de entrevistas, a gente sempre traz um convidado, uma convidada aqui no nosso programa Passando a Limpo para a gente falar do cotidiano, das coisas de Três Pontas. Estamos vivendo hoje, dia 13 do mês de maio do ano de 2025. Hoje é terça-feira. Bom dia, você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa Passando a Limpo. Hoje nós vamos entrevistar a vereadora Valerinha, que está em seu segundo mandato. Ela é do partido PL, partido lá do presidente da República, ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Valerinha, primeiramente é um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Silvana. Eu que agradeço o convite, de todos vocês, da equipe positiva, de todos que acompanham. Eu agradeço muito, E estamos aqui, para a gente bater um papo, Um papo super legal. Vamos falar do segundo mandato que você está vivendo, A Valerinha teve o primeiro mandato, eu acompanhei como vereadora. O parlamento jovem se tem hoje é por causa da Valerinha, o que ela fez, trabalhou incansavelmente com esse parlamento jovem, que a gente vai comentar daqui a pouco no programa. Ela trabalhou barbaridade no primeiro mandato e eu estou vendo a mesma garra nesse segundo mandato que a Valerinha está fazendo frente à Câmara Municipal de Três Pontas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta e daí a gente segue o papo aqui com a vereadora Valerinha. Ela é do partido do PL, já estamos de volta. Tá procurando um lote em Três Pontas? Pare de sofrer! Venha para o Nova Três Pontas 2! O melhor loteamento da cidade. Restam poucas unidades e em breve você poderá construir. Lotes a partir de 200 metros quadrados, com pagamento facilitado, direto com a loteadora. Venha hoje mesmo garantir o seu lote do loteamento Nova Três Pontas 2. Na Casa dos Fios, você encontra de tudo e eu posso te provar. Sua lâmpada queimou, você precisa de uma lâmpada nova, Casa dos Fios. Sua TV está muito longe da tomada e você precisa de uma extensão, Casa dos Fios. Cansado de água gelada na sua torneira da cozinha? Casa dos Fios. O calor chegou, precisa de ventilador? Casa dos Fios. JCFer, o melhor em ferro e aço para sua construção. Rede Minas Master, a farmácia da Denizinha em 4 endereços em Três Pontas. Loteamento Nova Três Pontas 2. Organização de luto Cônego Vitor tem o melhor plano funerário. Kleber Gás e Conveniência, a entrega mais rápida da cidade. Ligue 3265-2369. Ipiranga Pneus e Serviços de Mecânica em geral. Sorveteria na Casquinha, os sorvetes mais deliciosos da região. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Hoje estamos recebendo aqui a vereadora Valerinha. Valerinha, mas vamos falar primeiramente das eleições passadas, onde você fez um grande trabalho. Aliás, eu falo assim, gente, eu conversava aqui outro dia com o Daniel e falava da pré-campanha. A pré-campanha ela tem que ser bem feita para você chegar no legislativo, não é isso, Valerinha? Sim, exatamente, tem que ser mesmo. Para nós mulheres ainda é mais complicado ainda, Porque a gente tem que fazer um trabalho dobrado, porque são 70%, pode ser de um sexo ou de outro na lei, mas, claro, aqui a gente existe no Brasil, não consegue ainda fazer 70% de mulheres e 30% de homens. Então, claro que ela é formada por 70% de candidatos do sexo masculino e 30% de candidatas do sexo feminino. Então você imagina, 70% concorrendo de candidatos e 30% concorrendo de candidatas. Então, claro que é muito mais complicado a gente fazer uma candidata, vencer as eleições. Então, nessa última eleição, por exemplo, nós tínhamos dos dois concorrentes, tinham feito pesquisas, estavam com pesquisas em mãos, nós sabíamos que não iríamos fazer nenhuma mulher, nem de um lado, nem de outro. Ela seria uma bancada inteira masculina.
foi sentida. Então, nós, candidatas, mulheres, falamos muito com a população. Vote mulher, né? Uma conscientização dessas políticas públicas voltadas para as mulheres. Quem consegue enxergar? A própria mulher. Então, nós falamos muito, eu falo muito durante todo esse período, né, de eleição, de candidatura, tanto desde 2008, o meu discurso é este. Tenha essa consciência, né? Vote mulher, pelo menos para as mulheres, a gente deve falar muito diretamente de mulher para mulher, né? Eu procurei realmente falar com as mulheres sobre isso, sobre a conscientização, né? De se votar mulheres, de ter mulheres na Câmara, representando essa ala feminina, que em Três Pontas, Silvano, é mais da metade da população. Pois é, agora no Brasil, né? Mas o que falta, por exemplo? Em Três Pontas são 53%. Pois é, que é muita mulher, né? Mas agora, o que é que falta, por exemplo, para a mulher entrar aí na vida política? Porque quando se vai homologar uma candidatura, as mulheres não querem, elas estão correndo da política. O que é o motivo? Acabei de falar um deles. Nós competimos de igualdade, né? Igual para todos. Olha, 30% com 70%. Então, você pensa, a mulher ela tem que deixar todas as suas atividades naquele período eleitoral. Se ela tem cargo público, ela tem que se afastar. Ela deixa toda, né, a sua família, suas atividades, seu trabalho para a campanha, para estar na campanha, e ela precisa realmente, como você disse, uma campanha efetiva, e eu também reforço isso. Ela tem que sair para as ruas, né? Vai ou fazer pela internet, aí depois, né, tem hoje, já tem essa facilidade, mas ela tem que ter esse tempo. E sair pelas ruas, você pensa, ela tem que pedir voto. Isso para nós mulheres não é fácil, né? Eu já estou nessa caminhada há mais tempo, então a gente chega, já tem uma abordagem, a gente conversa com o cidadão, a gente se apresenta, falando sobre as nossas propostas. Mas e uma mulher que está chegando agora para a política? Que nós não temos muitas. Nós não temos. Na posse eu já falei sobre isso, nós tivemos 6 e 3 que vieram substituir, então nós tivemos aí 9 em 100 anos. Você imagina, é muito pouco. É muito pouco. E eu vejo também, Silvano, agora, né, visitando as cidades, porque nós somos polo hoje do Parlamento Jovem, e eu me propus a levar para as outras cidades vizinhas, como da outra vez, né, eu levei para Santana da Vargem, Varginha e Três Corações. Eu fui a vereadora, né, que incentivei demais. Você, Valéria, você tem que ser aplaudida por isso, porque tem vereador que não gosta do Parlamento Jovem, e eu acho isso fantástico. Sabe por quê? É gente nova vindo para a política, são cabeças novas. Eu vi uma menina que estava no Parlamento Jovem, que ela, eu vou te contar uma coisa, ela dava um show. Tem muitos vereadores que estão no Parlamento Jovem. É verdade, países, né? Pois é, ela dava um show em muitos vereadores que estão aí. Da onde que ela saiu? Do Parlamento Jovem. Parlamento Jovem. Parlamento Jovem, gente, é uma formação política e cidadã. Se o jovem, porque eu tenho duas vertentes assim, que são as bandeiras que nós chamamos, né? As mulheres e os jovens. Claro que assim, a gente atende a todos, mas não adianta também o político dizer, não, eu cuido de todos, da saúde, disso. Não, são muitas. Eu cuido do lazer, do turismo, da saúde. A gente tem esse olhar para tudo, mas efetivamente no trabalho a gente tem que fazer as nossas escolhas. E esse cuidado com o jovem, por ser professora, 33 anos de educação, é claro que eu ia ter esse olhar, né, específico para os jovens. E também pensando na formação política, formar pessoas para a política. Porque eu também, no outro mandato, foi quando eu cheguei, eu tive assim, eu tinha preparado, eu estudei, né, tinha lido a lei orgânica inteira, o regimento para entrar na primeira vez, tudo. Fiz todos os estudos, fiz cursos de gestão, né, pública, me assim, preparando para candidatar, para colocar meu nome à disposição. E de repente, quando eu chego
e né, tem a posse, vamos para o trabalho, eu notei, porque os meus próprios colegas perguntavam sobre o projeto para mim, porque eu sou uma pessoa realmente que estudo, eu gosto de estudar, então eu estudo os projetos e continuo também nesse mandato. Eu gosto de estudar os projetos, eu vou especificamente eu tenho as horas certinhas, eu tenho a agenda, eu sigo meus horários lá de chegar, de ir para a Câmara para estudar os projetos, não só na comissão, porque nós temos reunião de comissão na terça, é hoje, ó, 5 horas. Então ontem já foi lido o protocolo, então eu já vi a súmula do projeto, eu já sei os projetos que vão estar hoje na comissão. Chegando na comissão a gente discute sobre o projeto, além disso eu volto com um horário específico para estudar todo o projeto. Aí eu pego o projeto, estudo, se é de lei orçamentária, eu estudo a lei orçamentária daquele projeto, verifico de onde está saindo, vejo as fichas, porque eu entendo de lei orçamentária, né, eu já fui presidente da comissão de orçamento da outra vez, então eu entendo dos livros, eu sei o que as pessoas estão falando, e então eu entendo o projeto. Quando eu tenho dúvida, vou na procuradoria, vou à prefeitura, pergunto, seja alguma secretaria, vou na secretaria, pergunto para o secretário, mas eu não vou numa segunda-feira votar num projeto do qual não tenho conhecimento. Eu acho isso correto, você tem que saber do que você está votando. E falo que eu acompanho o parlamento há muito tempo, eu vejo que gente que está lá vota sem saber do que votou. Vai pela súmula ou pela emenda lá do projeto, que eu acho muito reduzido, porque, não, é só abertura de crédito, vê aí. Para quê? Está anulando alguma benfeitoria para a população, porque às vezes pode acontecer, anula-se uma ficha para colocar para outra, mas aí, o que está anulando? Isso é importante a gente acompanhar. Pois é, Valéria, eu quero saber o seguinte, o que te fez entrar na política? Por quê? Você que você é professora, comunicativa, você já nota o que ela é. Agora, o que é que te fez? Você dá aula de quê? Você dá aula de matemática. Matemática? Nossa, é os números que eu não gosto. Então, mas como professora, Silvana, eu comecei no infantil. Eu comecei com turminhas de 5 anos. Olha como que foi bom, eu como professora, eu segui dos 5 anos até a universidade com o Projeto Veredas, fui também professora no UNES, do Projeto Veredas, na formação de professores. Eu tive a oportunidade, Silvana, de trabalhar com todas as idades. Eu fui alfabetizadora. Depois que eu trabalhei com os menores de 5 anos, depois eu fui para 6, depois eu passei para 7, que era a alfabetização. Fui professora alfabetizadora muitos anos. E foi assim, ele é gratificante, porque você ensina a pessoa, a criança, a ler e escrever. Então isso para mim assim, foi um período fantástico. Agora, como que foi o convite? Como é que surgiu você entrar na política? O que aconteceu? O pessoal foi lá, viu que a gente nota que você é comunicativo. Joga a imagem aí para Valerinha tomar uma água aqui também. Olha lá, você pode tomar água tranquilo aí, ó. Espera aí, vai colocar a imagem aí. Aí é o seguinte, pode tomar. O que te fez, levou a ir para a política? Olha a minha caminhada dentro da educação. Como eu disse, 33 anos de educação. Então, fui professora de infantil, depois alfabetizadora. Alfabetizadora, eu chamei muito a atenção do meu trabalho no início de carreira já, da rede municipal. Porque o meu primeiro trabalho eu formei muito cedo. Eu já entrei na escola, eu sabia ler e escrever. Eu gostava sempre de coisas de escola. Então, quando eu entrei na escola, naquela época de escola, assim, se você soubesse ler e escrever, você já ia para o primeiro ano. Então eu não fiz a pré-escola. Eu entrei e me passava no primeiro ano, porque eu sabia ler e escrever, fazia letra cursiva. Então assim, já tinha essas coisas de escola. Então eu formei muito cedo, com 16 anos eu formei para professora. 16 para 17 anos fui para a faculdade. E depois eu me formei também muito cedo, mas eu procurei ali a Secretaria de Educação, era a Fatinha, Tia Santa, era
era o prefeito, era o Carlos Mesquita, e eu cheguei na secretaria, né, para levar, porque a gente levava ali, não era um currículo, mas era solicitando, né, para você, porque eu já, né, estava com formação, inclusive era no meu último ano, no 3º ano. E o pessoal da secretaria gostou ali da minha conversa, né, eu colocando à disposição, mandou falar com o prefeito falou, pode contratar. E eu fui para o fim social, nem era um contrato, porque nem contou mesmo com o tempo, era um projeto na época para trabalhar com esse infantil de 5 anos, e eu vou para a zona rural. Então, nessa caminhada, chama atenção, porque meu trabalho foi muito bem feito, aí eu começo a apresentar meu trabalho na Câmara para os outros professores, a convite, né, da Fatinha, da equipe ali da educação, e essas apresentações chamam a atenção também do prefeito, que naquela época não tinha o concurso ainda, fala para me contratar. Eu vou para a rede municipal. E na rede municipal, eu continuo por 19 anos ali, trabalhando como professora, mas também eu sou convidada a trabalhar na Secretaria de Educação, como chefe da seção de supervisão. Eu vou para a supervisão, eu também formei, aí eu vou para a pedagogia, depois de matemática eu vou para a pedagogia, eu faço orientação, supervisão, inspeção, eu fiz todos da pedagogia, todos. E eu começo a trabalhar como chefe da seção de supervisão. E eu olhava 22 escolas municipais, na época não tinha nem nuclear, era uma escola pequenininha em cada fazenda. E isso, a gente fazia as visitas, orientava. Tinha muitos alunos na época. Muitos alunos, porque a rede municipal era grande, né? Assumia-se tudo praticamente. Não tinha ainda, a princípio não tinha escola agrícola, depois que veio a ter, né? E então eu fico visitando essas 22 escolas, e aí eu só tenho mais uma companheira, a princípio era a Tita, e depois a Glória. A Glória Magalhães vem ajudando, ela fica com o infantil, eu fico só do 1º ao 4º ano, depois passa do 1º ao 5º ano. Esses 19 anos me deu uma bagagem muito boa, porque eu já trabalhava, né, em liderança. Eu trabalhava com os professores, trabalhava na Secretaria de Educação, era chefe da seção de supervisão, então isso me deu uma abertura muito grande para essa liderança. Na época apareceu um concurso do Estado e também apareceu da Prefeitura. Eu faço o concurso da Prefeitura, fico muito bem colocada, fico em primeiro lugar com o meu tempo, com a minha experiência, com meus estudos também, porque eu estudei para fazer esse concurso. E eu também presto o concurso do Estado, eu fiquei em 3º. E aí eu fico bem classificada com 2 concursos, e eu começo a princípio trabalhando 3 períodos, mas depois eu exonero a Prefeitura e fico somente no Estado. Aí eu vou para o Estado, e no Estado eu já tinha colocado para mim, enquanto, né, como na Prefeitura eu estava em cargo de liderança, eu vou para o Estado como professora, mas eu falo, se eu chegar à direção, eu já tinha planos e projetos, se eu chegasse à direção de uma escola estadual. Aí eu vou para a vice-direção do Marieta por 2 vezes, e depois eu mudo, porque eu mudei de casa, de residência, eu faço uma mudança para a escola Tancredo Neves, presidente Tancredo Neves, que ficava próximo à minha casa, e vou para a direção da escola. E aí, claro, eu pego uma escola que estava ainda em terra, né, com passeio, o pátio era de terra, vidros quebrados estavam pichadas as paredes. E eu pego uma escola que não estava tão bem dentro da comunidade, porque tinha brigas, nós tínhamos tudo isso, né? Policial quase todos os dias indo lá, tinha questão ali por intermuro, era cerquinha de arame ainda, então tinha no recreio muitos problemas com o entorno. E aí a gente começa um trabalho, e aí vem uma equipe também muito boa de professores, trabalho com Paulo. O teu trabalho é sem equipe, né, Valéria? Sem equipe você não só. A equipe é muito boa, gente, e o outro que abraçou, né? Abraçou. E a comunidade também veio com a gente. Então nós tivemos aí como vice, né? Nós tivemos vices muito bons, eu tive
eu falo muito. Porque às vezes falam assim, não, ela gosta de trabalhar muito com mulheres. Não, todas as vezes de cargos, assim, eu tive sim equipes de mulheres, mas eu tive parceiros junto comigo como vice do sexo masculino. E a gente forma uma equipe muito boa ali no Tancredo Neves. Né? Fernando, né, que já faleceu, Eric, Paulo, eu e todos os professores. O corpo de professores está abraçando aí as ideias que eu fui colocando, porque essas ideias já existiam na minha cabeça. Banda de traumatismo, você pensa aquela banda preta e amarela, ela saiu inteira daqui. Eu já tinha a visualização daquela banda inteira, os meninos tocando, de calça preta, casaco preto com amarelo, eu enxergava todas as ombreiras, tudo naquela banda eu já tinha certinho. Então você pensa, vai ter uma banda, e a nossa escola vai ter quadra coberta, porque nossa escola vai ser pintada. Nossa escola vai ter, ao invés dessa pichação aqui, eu vou fazer um quadro de fora a fora, que é um corredor. Os meninos vão escrever nesse quadro o que eles quiserem. E isso foi tudo combinando, né? Foi com os meninos, foi combinado. Eu trouxe a família para dentro da escola. Quem me ajudou a fazer tudo isso foi o Estado. Alguns projetos que eu tive conhecimento, mas a grande maioria das ações naquele momento não foi do dinheiro do Estado. Foi da comunidade que veio ajudar. Quem pintou a escola foram os pais de alunos, que nós fizemos um levantamento. Quais os pais aqui que são pintores? Quais as mães que costuram? Eu tinha todo esse levantamento na minha mão. Então, para a banda, eu me inscrevi a escola. Uma banda em cada escola. Era um projeto que tinha na época. Que nós estamos pleiteando isso novamente, Silvana, aqui para Três Pontas também. Que a própria prefeitura banque, né? Uma banda em cada escola. Quem tem professor? Não é. Hoje não, porque nós temos bandas já com os instrumentos. É alto custo quando começa do zero, não tem instrumentos. Né? Mas hoje as nossas escolas têm instrumentos, muitas delas não têm a banda, mas aí falta o professor, né? O professor ali paga. E isso o Estado muitas vezes não tem uma verba para isso. Nós pleiteamos para que a própria prefeitura, né, falando com o bairro, falando com o prefeito, o professor que é para nós, né, eu falo nós porque eu às vezes não considero da escola, mas para as escolas que tem a banda, precisa do professor ali para os meninos. E aí, Silvana, você pensa, uma escola saiu dessa realidade. Aí vem quadra coberta, porque nós fomos a primeira escola da Superintendência de Varginha, porque eu entrei com uma solicitação direta na época do governador, que é o Laércio Neves. Eu mando uma carta para ele, um ofício, muito argumento, assim, com argumentos, colocando pontuações, dizendo que, olha, uma escola, comando do avô, e mandei as fotos todas da quadra ali, da quadra não, era muita terra na época. A quadra que existia, assim, não tinha como nem os meninos jogarem. E falo com ele que nós estávamos pleiteando uma quadra coberta. Se ele, como governador, né, eu mando o projeto, eu peço, aí se eu pedi para a prefeitura ir lá fazer um projeto, porque eu tinha que mandar um projeto custo. Eu vou inscrever esse projeto da superintendência e mando para o governador pleiteando isso. Depois eu mandei para os deputados para dar uma força nesse pedido que já está na superintendência. Demorou quanto tempo até esse projeto meses, a realidade? Meses, porque o governador foi envolvido e o governador se sensibilizou pelo nome do avô. E ele vai e começa, ele tem uma ordem depois desse ofício que eu mandei, para colocar uma quadra coberta em todas as escolas que tinham o nome do avô, do estado. Que bom! Foram as primeiras escolas com quadra coberta, foram as escolas com o nome do avô. Que legal! Aí nós ganhamos uma primeira. Aí a escola foi assim, deu um bom, né, que a gente fala. Nossa, virou a realidade, porque eu ia os meninos com a banda, aí ela foi concedida os instrumentos, aí nós não tínhamos os uniformes. Eu chamo essas mães costureiras, né, nós fizemos uma reunião com as mães para ver se elas poderiam, né, doar os panos para os seus próprios filhos. Nós fizemos específicos para os filhos dela na época. Depois ela doaria aquele uniforme para a escola.
E elas concordaram, elas doaram os uniformes, porque elas também queriam ver os filhos dela tocando. E essa ideia, na época, eu falei muito sobre isso. Como a escola estava com preconceitos, né, aqui para o centro, e nós vamos colocar a nossa escola no centro da cidade. E nós vamos entrar naquela avenida dizendo, é a escola estadual Presidente Tancredo Neves que está entrando. E aí foi assim. E aí virou, sabe, o nome da escola. Nós tivemos, naquele período que eu estive ali, né, como administração, na administração, os nossos alunos foram destaques também em todas as provas. Eles passavam, nós tivemos alunos passando na federal e nós divulgávamos por faixa na cidade, e aí os meninos começavam, e o nosso resultado perante a superintendência também foi lá para 90. E essa pontuação acima da média da superintendência, uma escola, né, considerada de periferia, ela está bem longe do centro, e com ótimas notas, o que nós estávamos fazendo? Então, nossa escola se torna referência. Trabalhar na periferia é fácil? Não é fácil, é um desafio, sempre é desafio. Para quem está na administração das escolas de ponta, ela tem muitos e grandes desafios. Porque tem o entorno todo, né? Tem as dificuldades, né, que enfrentamos, né? Eu moro no bairro São Luís. A gente sabe, quando a gente mora no bairro, é diferente de vocês que moram aqui no centro, né? Nós temos diferenças em relação a serviços, a prestação de serviços. Às vezes demora um pouco mais. Eu estou dizendo, e entrando também em outro assunto, na periferia, nos bairros hoje, Três Pontas tem muita gente passando necessidade, Valeria, porque eu sei que você anda pelos bairros, mas tem muita gente que está precisando, está passando fome. Não. Tem gente passando fome, Valeria? Necessidades. Tem sim, viu, Silvano? Em Três Pontas, que é uma cidade rica, é inadmissível isso. E nós temos também pesquisas para isso. E eu vou fechar só esse assunto, agora falando da escola. Você pensa, uma realidade. Você já viu aquela história do vestido azul? Quando você faz uma modificação ali de um elemento, depois de uma escola, começa a modificar o bairro também começou a modificar ali, porque os pais viram essa mudança, os pais também começaram a modificar. Com isso, Silvano, chama a atenção da política. Eu sou indicada na Câmara Municipal, eu não pensava na política, nunca passou, porque minha família não tem histórico nenhum, na família nenhuma pessoa entrou na política, nenhuma. Você imagina isso, eu de repente falar que eu vou na política. Eu recebo um convite para receber essa homenagem de mulheres que se destacam na comunidade, em serviço. Então, o meu serviço, enquanto diretora, chama a atenção de políticos. E aí eu sou convidada para essa homenagem, e essa homenagem faz com que todos os partidos, todos, me mandassem cartinhas para que eu filiasse, porque eu nem era filiada a partir de 2008. Aí eu recebo tantos convites, a primeira coisa que eu fiz, me manda o seu estatuto. Eu quero o seu estatuto, porque eu vou ler o estatuto, já que eu tinha mas não complicou, porque a turma presidente do partido nem sabe o que é estatuto. Não. Eu pedi estatuto. Você acredita? Para eu me filiar ao partido, eu li o estatuto. E para me filiar, eu tinha, claro, eu tinha que acreditar naquilo, né? Para eu entender se tinha alguma coisa a ver com a minha pessoa. Então, eu recebo esses convites, e depois eu me filio ao partido, e aí eu venho a minha caminhada, né? E assim também, ó, eu cheguei agora, eu estou como presidente do PL, também dessa forma, olha, eu já tinha, né, já estava afastada, mas ainda afiliada, o cidadania, ele ficou muito reduzido, né, na política, e aí nós ficamos realmente ali, sem um partido especificamente, com uma força, né, para disputar uma eleição. Então, nós, da cidadania, tínhamos que ser alocados para algum partido. E aí eu recebo o convite novamente. Eu não estava, nesses 2 últimos anos, eu estava trabalhando com viagens, né? Viagens para fora do país. Eu estava em Portugal e recebo o convite para estar como presidente do PL. Novamente eu estudo, verifico a situação. E aí eu assumo novamente, né? Volto e
e a gente vai de É pé. verdade, você hoje é presidente do PL, mas um detalhe, a gente falou da periferia, há pouco eu te fiz uma pergunta, ainda tem muita gente, tem gente passando fome na cidade? Silvana, Porque tem pesquisa. uma cidade rica como Três Pontas é admissível. Olha o que eu digo, nós tivemos um treinamento, uma semana, né, antes da gente, foi ali, logo na posse, nós fomos convidados, né, a Câmara foi convidada para ir juntamente com a administração, com seus secretários, numa semana ali de treinamento, né, de curso, nós fomos assistir palestras. Uma dessas palestras foi apresentada a pesquisa realizada em Três Pontas. E você acredita que deu 8%? Nós achamos alta essa porcentagem de pessoas, né, que tem uma renda, né, abaixo. Então nós ficamos assustados. Quantas mil pessoas? 8%. 8%? Da nossa população. É muita gente, você está muita gente. 56 mil? Muita gente. Então, assim, a fome, se você falar assim, Valéria, eles passam fome, não, porque a nossa cidade, ela também é muito solidária. Você tem um vizinho ali com uma dificuldade, nós moramos no bairro, nós somos assim. Eu também sou coordenadora do meu setor. Eu moro, né, lá no Santo de Virgem, entrada do Meia Pataca. Nós temos ali, nós somos divididos em setores, porque a paróquia da Aparecida teve as missões e dividiu, veio uma missionária e ela fez as divisões por setores e ela colocou coordenadores. Então eu sou coordenadora também do lado do meu setor. Nessa coordenação, nós temos conhecimento do nosso entorno da nossa casa e esses vizinhos, eles se encontram semanalmente. Somente quando tem, por exemplo, alguma novena, tempos fortes, aí vão todos para a igreja. Caso contrário, nós estamos na casa de alguém uma vez por semana, fazendo orações. Então, ou a gente reza o terço, ou a gente, agora vai ser círculos bíblicos, vem um livro e a gente estuda a Bíblia nessas casas. E a gente vai numa casa, um vai na casa do outro. Então nós conhecemos os nossos vizinhos, nós temos esse conhecimento. E se algum está passando dificuldade, olha para você ver se acha que isso lá na época de Jesus. Não, se um está passando dificuldade, nós todos do setor, nós nos unimos e nós socorremos aquela dificuldade daquele vizinho. Isso é importante. Aliás, gente, às vezes o centro não vive isso. É mais difícil. É mais difícil. Mas os bairros nós temos. Mas, se aqui está desse jeito, você imagina uma cidade que não é rica. Você imagina lá para o Nordeste, você imagina no Norte do país, porque se fala no Nordeste, mas esquece do Norte. De não ter saneamento básico, não tem absolutamente nada. Três Pontas agora falar em saneamento básico vai fechar, né? Com a estação do saneamento, todo 100% de saneamento. Valéria, quanto tempo nós temos, Johnny, aí no programa aí? Porque nós temos 1 hora para ir para o Instagram. Quanto tempo? 22 minutos. Então, 22. Vamos mais sucintamente para você fechar, porque eu tenho muitos assuntos para te perguntar. O que você está vendo aí do governo Luizinho? Você faz parte ou não da base do governo Luizinho? Ou você é oposição? Como é que é a tua situação? Essa pergunta sempre virá, eu acho que virá. Porque você foi sempre partido do adversário na campanha. Sim. Eu acho que eu penso assim. Sabe por que Três Pontas mudou com a chegada do Marcelo? Acabou a eleição, acabou a falação, a palhaçada, e tem que ser assim, tem que tocar para frente. Aí depois você quer candidatar, aí em 2028, candidata, faz um trabalho nos 4 anos. Eu penso assim, mas deixa o cara trabalhar. Se ficar aquele inferno na cabeça, é processo daqui, processo dali, ninguém trabalha, não tem jeito, entendeu? Então, com o Marcelo chegando, a União veio, a cidade cresceu e aportava recursos. Eu estou dizendo isso porque eu acompanhei tudo isso. Você sabe que a gente acompanha a política de Três Pontas há vários anos. E deu uma acalmada muito boa. E isso é bom para a cidade. Briga não leva a cidade a lugar nenhum, né, Valéria? Sim, olha, nós já tivemos, né, até mesmo a equipe positiva, nós conversamos sobre isso. Durante a eleição, nós somos adversários políticos, porque, né, os pensamentos são diferentes.
Isso na Câmara é muito bom, porque a Câmara tem que ter a diversidade ali, né? Tem que ter a pluralidade. Nós temos que ter até a oposição, né? Agora, evidentemente, faz. Ela conta, tem que ter oposição. erros. Se não tiver oposição, Sim, não tem verdade. Mas tem que ter, mas tem que saber fazer oposição. Ela aponta. Então, por exemplo, ó, hoje mesmo, eu chegando à Câmara, eu já estive na Câmara, né, já conversando, eu já trago todas as demandas. Tem serviço que a gente já faz na própria Câmara. Então, solicitações aos secretários, dos serviços, o cidadão vem, já faz solicitação, seja pelo telefone, WhatsApp, ou seja presencialmente na Câmara. Todas as solicitações que são feitas, registradas, protocoladas, né, a gente tem como acompanhar. Então, isso é feito. Tem coisas que são solicitações para o prefeito. Então, tem coisas que são queixas, reclamações do cidadão. Então, a gente vai, eu já vou lá, já marco com o Michael ou com o Luizinho, já aponto e falo diretamente. Então, eu não fico lá na Câmara falando sobre, às vezes, alguma dificuldade que o cidadão está enfrentando, sobre apontando erros. Mas me fala uma coisa, eu vou direto nele. Mas está fazendo, mas ele está resolvendo o que você pede, tem resolvido, porque tem prefeito que não resolve. Não, tem resolvido. Tem prefeito que você reclama e resolve. Sim, o protocolo a gente tem como acompanhar, né? Para você ter ideia, que o pessoal está participando aqui, deixa eu mandar um alô para o Evaldo, você conhece o Evaldo Azarias. Está participando, está dizendo que Deus te abençoe. Amém. Ele está falando aqui, ó, a respeito de uma creche que tinha lá no aeroporto municipal. Sim. Está perguntando a respeito dessa creche. Essa creche hoje, lá vai ser uma, como é que chama? Ela vai ser a sede, né? A sede de algo ligado ao café. Esse é o nome aqui, que inclusive o Marcelo é presidente e hoje o Luizinho é presidente. Sim. Entendeu? Então lá não tem mais creche, lá acabou a creche lá. Foi remanejado. E também não tem como, né? Nem teria como. Lá era uma cabeceira do aeroporto na época e uma creche ali, que é na ponta, na cabeceira de um aeroporto. Eu não sei como é que Então, vai. não sei nem como foi construída, na verdade. Como é que o projeto foi aprovado? Aí, né, ele foi interditado devido justamente por causa dessa questão também, fora outras questões apontadas, né, no relatório, mas não tinha como, né, manter. Então, ela está fechada, foi fechada, né? Mas foi realocado todos os alunos para uma nova construção, um novo prédio, né, e está tudo certo. Valéria, me diga uma coisa, quais são as suas bandeiras lá na Câmara Municipal? Sim, a do jovem, né? Porque aí nós começamos a falar do Parlamento Jovem, que é uma formação política e cidadã. Essa formação é pensando no jovem, se ele quiser ser o melhor vereador, se ele quiser se candidatar, se quiser ser vereador, ele vai ser o melhor vereador. Se ele quiser ser um prefeito, ele será o melhor prefeito. Se ele quiser ser qualquer um dos cargos, deputado, presidente do nosso país, ele passou pelo parlamento, é uma formação política. Não quero ser político, não quero fazer nada disso. Ele vai ser melhor cidadão, porque ele vai entender sobre lei orgânica, sobre um PPA, sobre uma LOA. Ele vai entender como fazer um projeto, uma emenda dentro de uma lei, porque é isso que nós estamos, né, fazendo e trazendo para esse jovem. E outra, o respaldo da PUC Minas e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós tivemos encontro a semana passada, né, com a PUC e com a Assembleia. Eles mandam para nós todo o material. Você pensa, nós temos dentro da plataforma do Parlamento Jovem todo o conteúdo para a gente administrar. Então é assim, por isso que os meninos assim, iniciam de uma forma e terminam. E eles participam o tempo todo, são quantos meninos e meninas? 30 alunos. E vão em todos os eventos? Vamos nos eventos. E agora, né, a gente é polo, nós estamos com o Nepomuceno, na outra legislatura, que eu falei, eu levei para Varginha, Restaurações, em Santana, agora nós estamos com o Nepomuceno, Lavras e Guapé. 6 cidades, olha, que nós já, né, E como é que você consegue? E ali vai formar outra Você falou um pouco de igreja, você está falando do parlamento. É verdade. Como é que você consegue fazer tudo isso? E boa gestora de administração em casa.
né? Você tem que administrar a casa também. Assim, ó, os serviços, né, domésticos eu também administro. Né? Eu cozinho muito bem, faço uma comida muito boa, eu limpo a casa, eu lavo Qual é a melhor comida que você gosta de fazer? A melhor comida que você faz, tá? Vou convidar a turma para vir aqui. macarrão na chapa. Macarrão na chapa. Eu faço macarrão, todo mundo fica. Pode fazer macarrão de massas, né? Qualquer Mas massa. o na chapa, esse é a especialidade. Qualquer. Carne, Ó. peixes, quitandas. A câmara passada, eu vou te mandar, um câmera ruim, viu? Essa câmera é melhorzinho um pouco, melhorou bem. Melhorzinho não, você fala. Essa câmera melhorou muito em relação a isso. Eu falo, sabe por quê? A gente fica aqui batendo, ó, gente, é cada coisa que a gente acompanha tudo, pessoal. Aqui não passa nada e eu comento. A câmara passada, aqui, teve uma vez que o ex-vereador Paulinho Leiteiro falou, essa é a pior câmara, eu não sei se foi aquela que ele falou que era pior, acho que foi a do ano da legislatura passada, mas era ruim, muito ruim. A câmara de vocês melhorou, com uma turma nova que chegou com vontade, com você que já esteve lá atrás, voltou agora, também com vontade, quer dizer, já entraram chegando a turma nova, fizeram o presidente. Eu só fiquei muito triste de você não estar lá na mesa diretora da Câmara, que tinha que ter uma mulher lá. Sim, né? eu agradeço também a sua Mas visão. você tinha que ter. Aliás, você serviria, e você é inteligente não só para estar como secretário, mas como presidente da Câmara. Obrigada. Mas é difícil, tomara que na próxima agora, gente, Obrigada. a Valéria esteja a única mulher da Câmara. Né? Mano, já vou confirmar aqui. E serei candidata novamente a todos os cargos. A todos, cara. Eu acho assim, como uma única mulher. Mas e o a gente processo- tem que ser protagonista. Mas Também, o problema hoje já tem um grupo formado, vocês. Eles aí elegem quem quiser. Você tem que aproximar desse pessoal. Espero que eles confiem no meu trabalho. Não, você tem que aproximar, porque Eu não vou estar à disposição. porque se você não aproximar, não vai adiantar você colocar outro nome. Mas eu digo para o presidente, mas eu acho que você pode estar na mesa diretora sim. Obrigada. Entendeu? Tinha Obrigada, que estar. senhor. Quantas mulheres já tivemos na Câmara até hoje, que você falou aí? Nós tivemos 9, mas 9? seis mesmo que atuaram durante a É gestão. muito pouco, gente. Pouco, 6. Ô mulherada de 3 pontos, vamos entrar aí, ó. Precisamos Vamos mais candidatar. Vamos candidatar. Se filiar, olha, agora é o momento assim, para estar filiando, aproximando de um partido. Por quê? Estudem também, né? Estudem o estatuto, verifiquem o que o estatuto, né, está prevendo, porque não vá sem entender também, não. É muito. E a gente coloca à disposição. Eu me coloco à disposição. Quem que são teus deputados? É o Nicolas Ferreira? Domingo Sá. É o Domingo Sá. Deputado federal Domingo Sá. E já tem alguma coisa de emenda para a cidade? Você já conversou com ele? Estarei encontrando, já mandei por escrito, né? Eu mandei no ofício, mandei Ele está sendo online. cotado para o Senado. Para o Senado. A gente faz muitos anos também. Quando eu já entrei na política, e a gente já se aproximou, e assim, é o que eu te falo, né? Da amizade, de princípios, valores. Eu não sou de ficar mudando muita coisa. Não, claro. E o estadual, seu, quem é? No estadual, eu trabalhei com Caixa, né? Eu fui também a única vereadora da outra gestão que ficou com Caixa. E nós já tivemos aproximação novamente, né? Dessa Isso é muito bom, afinal de contas. Caixa da cidade, né? Tem outras deputadas também, né? Que elas entram em contato com a gente, que eu também gostaria muito da aproximação de deputadas, tem do nosso partido, a Amanda, a Sheila, delegada Sheila. A delegada Sheila é do Juiz de Fora? Ela é, se não me engano, de Divinópolis. Não sei te dizer, assim, nosso contato foi lá na Assembleia e nós já estamos estudando uma Procuradoria da Mulher juntamente a delegada. Eu acho que é interessante a gente trazer uma Procuradoria da Mulher. É importante. Nessa Conferência das Mulheres nós conversamos muito sobre isso. Já viu essa Conferência da Mulher? Foi importante, né? Agora tem que sair do papel. Sim. Porque se você fazer o trem tudo aqui é bonitinho, mas tem que sair do papel. Não, já está no papel e nós levaremos na estadual, né? E tem proposta que vai para a nacional. Isso é muito importante, porque hoje a mulher no Brasil, quando eu vi
8 mulheres morrem por dia com esses safados, criminosos, vagabundos que eles fazem com as mulheres. O que não vai fazer com o homem? De igual para igual. Sai no tapa, cara. Sai da bancada. Porque a mulher é o sexo frágil, realmente. Qualquer homem vai bater na mulher. Então não adianta. E por que é isso? O que está acontecendo? O que está na cabeça das pessoas? Está faltando Deus, ou Valéria? Deus em primeiro lugar. Isso na minha vida, Deus é em primeiro sempre. E sim, eu acho que assim, no geral, claro. Mas, olha, Silvano, a pandemia, eu acho que ainda fez assim, deixar ainda mais claro, né, para as pessoas. Tem muitas pessoas, e inclusive do caso que você está dizendo aí, acham que são donas da outra, né? E se a pessoa diz algo não, para ela é algo que ali merece eu pensei, Valéria, que na pandemia, com o que nós passamos, tanta gente morreu, gente perdeu familiares. Eu pensei que iriam ter pessoas melhores e o negócio ficou pior, para bem da verdade. As pessoas estão mais egoístas, as pessoas não têm mais gratidão umas pelas outras. Está difícil. Problemas psicológicos, né, vieram à tona, né, por nós termos, né, ficado ali 2 anos mais inclusos, mais dentro de casa, uma coisa mais fechada. Isso não fez bem, né, para o ser humano. Não faz bem. O ser humano, ele é de contato, ele é de conversar, ele é de encontrar com o outro. Isso não fez bem, né, psicologicamente não. As deficiências ali, né, psicológicas vieram à tona. E tudo isso piorou, né? A violência, né? Você pode ver por dados. Os dados hoje, o brasileiro está preocupado com a violência, está preocupado com a segurança pública. Antes você estava preocupado com fome, preocupado. O brasileiro está preocupado com segurança. Hoje não tem segurança em mais lugar nenhum, né, Valeria? É o medo, né? O medo veio, né, forte, né? Então eu acho assim, gente, ano que vem vai ter eleições para presidente, governador, deputado federal, estadual, senador. Preste atenção, porque muita gente, eu não vou votar mais não, porque todo mundo não presta. Gente, tem gente boa. Aí a Valéria é uma pessoa boa da política. Precisa estudar, viu, Silvano, votar em mim. Não sei, mas tem gente boa ainda, gente. Mas vai entrar lá no Congresso, vai ser Maria, vai para as outras, vai ser o mesmo. Não. Tem que ter gente para ter os seus ideais. As pessoas, né, devem fazer as suas boas escolhas. Na vida, a vida é feita de escolhas. Então façam as melhores. Eu vou falar isso aqui, Valéria. Eu defendo muito aqui o deputado federal Diego Andrade, porque ele abordou muito mais de 50 milhões de recursos da cidade. Sim, claro, eu tenho discussão. Eu defendo o deputado Caixa, além de ser grande amigo do Caixa, mas ele também é da cidade, ele já mostrou trazendo recursos aqui para a cidade. E vou também em outros deputados que trouxerem recursos aqui para a cidade, eles são devidos, igual o Domingo Sábado já trouxe, e a gente quer que traga mais através de você, Valéria, porque nós vamos divulgar tudo aqui quando eles vierem na cidade, nós vamos trazer aqui para entrevistar, porque essas pessoas que ajudam a nossa cidade, elas merecem. Sim. Olha hoje você vê o número que Três Pontas tomou. Nós temos a terceira faixa que já vai ser entregue agora em julho, da rodovia Três Pontas Varginha. O asfaltamento Três Pontas ao Quilombo, lá já está pronto agora o asfalto até o Ponta Negra. Sabe como o pessoal fica doido, mas não vai chegar o asfalto, mas vai chegar. Vai chegar, porque a emenda parlamentar é complicado. Hoje o governo Lula, para soltar as emendas, você tem que explicar totalmente para onde vai as emendas, porque o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino está em cima. Então essas verbas ainda não chegaram. Mas quer dizer, ontem eu vi a notícia, o nosso fórum aqui vai começar a construção lá embaixo. Você imagina que praça que nós teremos com a delegacia de polícia, com o fórum, com o Ministério Público, né? Que coisa maravilhosa! Nossa Polícia Civil é referência também, né? Do estado de Minas Gerais. Você pensa isso? É graças ao bom momento que nós estamos e agora com a Rural também, né? A nossa patrulha que vai estar aí em toda a zona rural. Isso para nós é essa segurança. O que eu estou vendo é o que a gente precisava, porque esses canais estão roubando, e principalmente agora com o preço do café que está alto, os caras estão em cima. Eu vi um dia aí, uma loucura, eles estavam roubando café no pé, gente. Você imagina? E agora, muito cuidado, a gente até fala isso, depois eu vou trazer o Rodriguinho aqui, o delegado, para a gente falar
respeito a essa segurança no campo, trazer a polícia militar também, porque tem que ter segurança, porque os canalhas, os ladrões entram de olho naquilo que é seu. Trabalhar não querem não, mas roubar eles querem, né? Olhar as coisas alheias, né? Valeria, eu vou deixar para você 5 minutos. Deixa eu ver se eu posso 5 minutos para você. Para você falar o que você quiser, mas tem que ser 5 minutos mesmo. 2? Ah não, o Johnny disse que é 3, então tá, o meu aqui tá. Então vai lá, 3 minutos, Valéria. Foi um prazer tê-lo aqui, você vai voltar mais vezes para a gente bater um papo, a gente falou de escola, falou de política, é um bate-papo legal. A gente gosta disso, você vê que a mulher tá doente aí, ó. A Valeria tá para todo lado, você vai cá consegue fazer isso. Eu não consigo isso não. Mas é agenda. Não, agenda a gente tem. Nossa, nós temos uma agenda. Eu sei como é que funciona. Valéria, muito obrigado. Você vai estar mais vezes aqui. Vou entrevistar mais vereadores lá na Câmara, porque a gente quer saber a opinião de todos, a plataforma de trabalho, o que eles pretendem fazer aí nesses 4 anos. Obrigado, viu, Valéria? Silvano, agradeço a você, Dioninho, a toda a equipe positiva, né, pelo convite, a todos que acompanharam, você, não sei dos comentários, mas... Depois você entra lá, depois eu leio, enquanto eles estão perguntando, você responde. Até isso ela vai fazer, você pode saber. Tem que acompanhar. Mas eu agradeço, né? Agradeço a confiança de todos, não só dos eleitores, né? Que me elegeram, Silvano. Olha, diferença de 2 votos, Silvano, eu só tenho que agradecer. Mas isso é Deus. Por quê? É Deus. Eu acredito. Deus queria você lá. Eu tenho umas coisas comigo. Missão, propósito. Eu já tive tantas, eu tive perdas na vida. Que é o seguinte, o que acontece é Deus. Deus sabe a hora, Deus sabe o momento, Deus sabe tudo. Então é a hora que você voltar. Se você der uma coisa, eu já vi até prefeito perder por um voto. É complicado. Então, e também, ninguém. Um voto faz diferença. Todo mundo achava que ali, naquele partido, Robertinho iria ter muito voto e só iria ele, ou talvez nem fizesse legenda, era um papo que tinha ele. Mas o Robertinho veio, estourou com 3 mil votos, puxando você, né? E que não importa a quantidade de votos que você teve, o que é importante, teve um amigo aí que ganhou uma vez, não teve uma grande quantidade de votos, você estava bravo, falei, ô amigo, o importante é você estar lá. O peso de um cara que teve 3 mil votos é o mesmo peso que o voto para a Valeria. E do voto também agora, né? Durante os projetos. E graças a Deus, Valéria. E a legenda, assim, essa questão também de legenda, de partido. E graças a Deus que entrou uma mulher inteligente, né? Para trabalhar ali na Câmara. Não precisa disso. Eu sempre falo, gente, se entra, procura saber o que está fazendo, o que quer fazer, é bravo, né? Pode despedir, Valerinha. Gente, muito obrigada, gratidão a vocês que têm acompanhado, se vão ainda assistir, muito obrigada, né? Ajuda as ideias, tudo que vocês acompanham, né, do nosso trabalho, esteja junto lá na Câmara, que isso é importante, né? Gratidão e que Deus abençoe a todos. Tá legal, essa foi a vereadora